Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de história, nós vamos pesquisar. A gente vai saber um pouco sobre as fontes históricas. Isso mesmo, fontes históricas. O que são fontes históricas? Quais os tipos de fontes históricas que nós temos para comprovar algum fato que aconteceu no passado? Isso aqui é uma lupa, geralmente é utilizado por profissionais historiadores, tá? E assim, é um instrumento importante para observar algum fóssil, isso mesmo, algum objeto, né, que foi encontrado mais de perto, observar mais de perto e ver se tem algo falando sobre a época em que foi construído, onde foi projetado tal objeto, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho alguns papéis, uma lupa também, né? Porque muitas vezes esses papéis, devido ao tempo, eles vão perdendo vão se desgastando. Então, é preciso de uma lupa para se ver bem melhor, detalhadamente, cada letrinha, né? Cada detalhe, né? Não pode passar despercebido. Então, as fontes históricas, elas dão credibilidade à pesquisa levada a cabo pelo historiador. O historiador é que trabalha com fontes históricas. Ele utiliza as fontes históricas para comprovar aquele documento, né? Para dar veracidade ao que ele está falando em relação a algum período, né? Ele vai falar sobre uma época no passado. Então, ele tem que provar. Para ele provar, ele precisa de fontes históricas, ele precisa de algum documento que possa dar credibilidade ao que ele está falando, né? A gente não pode acreditar só porque ele está falando, tem que provar de alguma forma, tá? Existem várias formas dele provar que aconteceu tal fato em tal época, né? Ele pode utilizar, existem vários tipos de fontes históricas. Ele pode utilizar documentos escritos, como eu tenho aqui, né? Algumas cartas, certidões de nascimento que ele pode encontrar, não sei, documentos, declarações, certo? Atas, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas antigos, né? Ele pode comprovar através desses documentos escritos que foram escritos em tal época, em tal momento. Relatos orais, né? Entrevistas, lendas, isso acontece muito na cultura indígena. Eles passam as experiências dele, de pai para filho, através da fala, contando histórias, contando suas lendas. Então, vai passando de geração em geração. Isso é um fato, é uma fonte histórica, também utilizada pelos historiadores, né? A oralidade entre uma geração passando para outra. Fontes materiais, que são as pedras, cerâmicas, objetos. Fontes materiais que são encontrados, né, nos lugares. Então, isso é polido, né, limpado, assim, tirado toda a poeira, as substâncias que estão por cima. E é analisado na íntegra, depois de ser limpo, o que foi encontrado. Isso acontece muito com os fósseis, tá certo? É encontrado ossos, né, em algum lugar, então eles são polidos, bastante limpos e depois analisados, tá certo? São fontes materiais, objetos que você pode tocar, que é encontrado em algum lugar, em alguma montanha, em alguma rocha, né? Desenhado em alguma pedra, não é isso? Aí, através daquele material, ele vai analisar e vai perceber quando, em que período aquilo foi produzido, desenhado, né? Foi esculpido. Fontes audiovisuais e sonoras, cinema, televisão, DVDs, CDs. Atualmente, com a tecnologia, nós temos os computadores. Então, são fontes históricas importantes para uma geração, né? No século XX, nós temos essas fontes históricas que são audiovisuais, que vão servir para nosso futuro, né? Como prova do momento que foram criados, né? Para desenvolver a nossa vida, facilitar a nossa vida, tá certo? Temos CDs e DVDs que lembram dos DVDs, fita cassete, disco de vinil, que o papai e o vovô
já usou, não usa mais, né? Tá lá guardadinho aqueles discos grandes, né? Então, aqueles são fontes históricas, né? Que eles comprovam uma época bastante legal na vida do vovô, do papai, né? Então, isso também é fonte histórica. Fontes visuais, imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, aquele álbum que mamãe guarda de fotografias da sua família, também são fontes históricas, né? São fontes visuais, né? Imagens que ela vai guardar. No futuro, quando você crescer, né? Ela tirou fotos de você bebê, quando você crescer mais, você vai perceber através daquelas fotografias que você era um bebezinho, depois tornou-se uma criança, depois um jovem, né? Um adolescente, depois um jovem, e daí um adulto. Então, isso vai comprovar todo um tempo, um fato de tempo, todo um período da sua vida. Então, são fontes históricas que dão veracidade ao que sua mãe está falando em relação a quando você era bebê que aconteceu tal coisa. Tá certo? As fontes históricas são importantes na vida da gente, porque elas vão comprovar o nosso passado. Vão comprovar tudo que aconteceu no nosso passado. Seja na nossa família, seja no mundo, seja na sociedade. Tá bom? Aqui eu tenho algumas fontes, né? Fonte escrita, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Aqui, nós temos o mapa. O mapa também. Ele tá mostrando o mapa, ó, fontes escritas, ó, como eram antigamente os continentes. A gente sabe que o planeta, ele com o tempo, ele vai se modificando, né? Porque o planeta é a junção de placas. Com o tempo, essas placas vão se afastando ou se aproximando. Então, isso vai transformando os continentes. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, com a imagem dos mapas, você tirando em cada época, você vai perceber isso. Então, são fontes históricas. Ó, os documentos, né, testamentos escritos, são fontes históricas, fonte escrita, tá? Nós temos a fonte visual, os computadores, agora no século XX, né? É uma fonte visual, que a gente pode visualizar várias coisas, o mundo todo, né, através do computador. São fontes históricas, né? Também nós temos objetos, né? Objetos que comprovam, né? Achados, cerâmica. Quantas vezes as pessoas estão cavando determinado lugar e de repente encontram uma pedra diferente, encontra uma cerâmica, encontra um vaso, encontra até ossos, né? Então, isso são fontes visuais, fontes materiais, né, que podem ser utilizadas para comprovar o passado. Nós temos fontes orais, como eu falei, né? Na cultura indígena, as lendas, que são as experiências dos índios, são passadas de pai para filho. Na nossa família também existem fontes orais, né? Tudo que é passado pelos nossos pais, nossos avós, bisavós, pra gente, né? Então, essas fontes oral, essa fala, esse diálogo, conversa entre, né, pai, mãe, filhos, avós, bisnetos, né? Tudo isso é fonte oral, tá certo? Então, isso é muito importante, fontes orais, para o historiador. E o historiador utiliza de vários conteúdos, várias matérias, várias ciências para poder comprovar a sua tese, o seu fato, né? Utiliza da geografia, que é o estudo da terra, né? Ele utiliza do estudo da terra para poder comprovar a sua fonte histórica. Utiliza da arqueologia, né? Estudo dos fósseis, da química, as reações químicas nos ossos dos animais que são encontrados. Utilizam também o numisma, que é o estudo das moedas, né? Também comprova as condições políticas daquela época. Por exemplo, essa moeda aqui, ela tem um desenho diferente. Ela tem um desenho da Copa, do mascote da Copa, certo? Essa moeda aqui vai comprovar a época em que houve Copa do Mundo aqui no Brasil, tá certo? E não é todo mundo que tem essa moeda, não, tá certo? Então, assim, isso é uma relíquia que pode ser comprovada futuramente, que houve uma Copa, houve um mascote, né? Em que ano foi. Isso aqui é uma fonte histórica, uma fonte material, que antigamente era chamada de numisma, né? Uma fonte numismática. Pronto, então tudo para um historiador é analisado, tudo é
fonte histórica para comprovar o passado. Então, espero que vocês tenham entendido e façam a atividade da folha com a mamãe, conversem com a mamãe, tenham um bom dia, bons estudos.